Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mayara e esse é mais um Café com Aspas. E hoje nós temos aqui alguns convidados e nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre quadrinhos no ensino médio, né? Vou pedir para os convidados darem um oi. Boa tarde, boa noite, bom dia, como diz a Mayara. A gente hoje está aqui para falar sobre educação. Eu sou a Natânia, sou professora de História, eu trabalho em Educação Básica. Olá, pessoal. Eu mal entrei na Aspas, fazem 3 semanas que eu estou associado. Eu sou o Marcelo e eu também sou professor de História. Eu dou aula no ensino fundamental, mas acho que eu consigo falar um pouquinho sobre o ensino médio também. Ok. Olá para todos também, né? Boa tarde, boa noite e bom dia também para quem está assistindo agora, né? Meu nome é Carlos de Brito Lacerda, eu sou geógrafo de formação e atuo como professor efetivo em 2 redes públicas na Grande Goiânia, a cidade de Senador Canedo, no ensino fundamental, no ensino médio, trabalhando geografia, né, no ensino médio, com exclusividade. Tem um projeto de iniciação científica também nele, lidando também com meio ambiente, tecnologia, e no município, geografia e ensino religioso também, que é ética e cidadania. Boa tarde, eu sou a Valéria Bari, pesquisadora, membro da Aspas, e sou professora de nível superior da Universidade Federal de Sergipe, ministro também em ética e cidadania em nível superior, e trabalho com pesquisa sobre quadrinhos. Tenho feito algumas intervenções no nível médio, mas como pesquisa, campo de pesquisa. Eu nunca dei aula em nível médio, nem em nível técnico. Eu só dei aula em nível superior. Porém, eu como fui bibliotecária por 30 anos e tive ampla atuação em rede pública, escolar, privada, em especial com leitura escolar e leitura de lazer, que também tive atuação em biblioteca pública municipal, estadual e federal, e comunitária. Então, vou tentar dar uma modesta contribuição aqui no dia de hoje. Mas a pessoa que mais entende do assunto pode ser que chegue ainda nessa apresentação. Surpresa. Então, só para contextualizar, a gente tem aqui um campo, bastante gente de áreas bem diferentes. Aliás, bem diferentes não, que eu acho que, na verdade, temos 2 historiadores, um geógrafo, uma bibliotecônoma. Bibliotecária e documentalista. Tá. Com orgulho. E eu atuo com a área de linguagens. Eu sou professora de inglês e de português da rede federal aqui do Rio de Janeiro, dando aula para o ensino médio e técnico e orientando também alunos desse nível em iniciação científica. Então, eu acho que temos uma grande variedade de, não só de áreas, como de níveis de municipal, estadual, federal, particular, e também a questão da diferença geográfica. Temos pessoas aqui de todas as regiões quase do Brasil, faltou só a região norte para fechar o bingo, né? Uhum. Sim. E aí, gente, vocês todos já falaram que tiveram algum tipo já de atuação, direto ou indiretamente, com o ensino médio, com os quadrinhos. Como que vocês descreveriam essa experiência de vocês? Talvez a primeira experiência, não sei. Quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos, eu comecei a trabalhar no fundamental. Mas eu também dava aula no ensino médio na época, da rede pública estadual. E eu tive uma experiência muito boa com quadrinhos no ensino médio. A gente fazia produção de quadrinhos com os alunos. E ao final da produção a gente teve uma exposição, foi muito legal, entendeu? Só teve uma coisa que na época me incomodou muito, né? Vocês vão falar assim, mas você deixou? A questão toda não era eu deixar. Eu acho que eu fiquei tão assustada que eu não tive muita reação, que alguns quadrinhos que os meus alunos fizeram, principalmente no noturno, eu tinha ensino médio noturno, eles foram censurados. Eles foram censurados, eu dei liberdade para eles poderem abordar os temas como eles quisessem, mas a coordenação da escola
orientou alguns alunos a colocar tarja preta. Mas por quê? Nos quadrinhos. Nudez? Os alunos da noite eram alunos com mais de 20, 30 anos, e eles fizeram alguns quadrinhos um pouco mais eróticos, embora tivesse uma história, tivesse contexto, não tinha nada de demais, entendeu? Mas eu passei essa experiência uma vez. A supervisora orientou, se eles não colocassem uma tarjinha preta, não poderiam ter o quadrinho deles expostos na exposição. Então, veja bem, ao longo da minha experiência, a primeira oficina de quadrinhos que eu ofereci dentro do espaço bibliotecário foi na biblioteca do Sesc Carmo, no ano de 1991. Então, nesse momento, a gente tinha lá várias oficinas. Tinha oficina de RPG, oficina de quadrinhos e a oficina de redação. E as três a gente planejou para se complementarem. Para ser feito que essa redação, que o RPG e que o quadrinho servissem ao mesmo ideal, como se fosse a pessoa rodar a aventura de RPG com os personagens, e que tinha aquele fator aleatório, anotar para fazer como se fosse a aventura, e depois fazer o quadrinho ilustrado usando aquilo como guia. E o resultado foi muito bom. Eu creio que, assim, o maior best-seller brasileiro de RPG, que foi o Holy Avenger, foi feito exatamente com essa técnica que eu desenvolvi lá em 91, com muito orgulho. E quem era que ministrava a parte do quadrinho era o Klebs, que o Klebs naquela época estava começando nos quadrinhos e hoje ele é um quadrinista muito premiado, ele ia com os filhinhos dele. Então, o que acontecia? Isso que a Natânia está falando não é só nas faixas mais avançadas. Porque primeira referência do desenho, da criação do personagem, quando a pessoa não tem mais referência nenhuma imagética, é o corpo. Então, os rapazes, em especial, quando eles estão sentados, eles olham, eles veem uma referência bem aqui, ó. Então, tem um grande número de personagens que apareceu nessa e em outras oficinas que eram pintinhos. E o cara se acha assim, nossa, um gênio, mas tem, desde os anos 60, lá na França, tem chargistas que trabalham com esses pintinhos, não é um só. Como eu enxerguei que isso estava acontecendo, eu descobri isso, que a primeira referência é o corpo. E a primeira referência da autoria, da autoralidade, é a vivência, é a tradução da vivência. Então, se a vivência que a pessoa acha que é mais importante na vida dela é o sexo, ela não vai conseguir fazer nenhuma história sem representar sexo. Uhum. Isso é falta de vivência, falta de referências para além do biológico, falta de leitura de clássicos, falta de aprofundamento de enredos. E aí é que a gente vê nesse momento o valor da literatura, o valor da leitura, do letramento. E o quadrinho, ele traça esse caminho em direção ao letramento. Porque tem uma hora que você não consegue mais pegar este personagem pintinho e fazer muito mais coisas com esse pintinho. Aí você vai ter que criar um outro personagem que não é um pintinho. Aí, nesse momento, é que a pessoa vai ter que se abrir para a leitura do mundo. A ver quais são os enredos que estão acontecendo. A leitura do livro, ela é muito interessante, a leitura do mundo é muito interessante também. A pessoa não lê o mundo, não lê literatura, não tem acesso a nada. Assiste uma mídia que quanto pior, melhor. Aí o resultado é esse, fica nesse referencial do físico. Quando os colegas comentam a respeito da experiência com quadrinhos, né, hoje me vejo enquanto professor, né, e licenciado, a questão do bacharel, especialização, a gente vai para a sala de aula e para atuar, muitas vezes tentando até fazer uma articulação, parece até difícil, especificamente na área de geografia, entre o bacharel, que é uma área voltada para a pesquisa, ainda mais
a geografia brasileira é muito dividida na questão humana e física, né? E é onde geralmente a humana fica com a educação e algumas outras possibilidades, e a parte física é o bacharelado, né? Já é um grande desafio, né? E eu tive a oportunidade, né, de poder tentar articular essa proposta, né? E vendo dificuldades, né? A gente sempre tenta buscar opções. Aí eu me recordei a época, a coisa de uns 12 anos atrás, né? Do primeiro fanzine do Estado de Goiás, que foi a Imaginação 1985, e que nele trazia já alguma coisa de exploração capitalista enquanto quadrinhos, né, que aqui nós temos um fanzine de quadrinhos. E esse primeiro fanzine editado no Estado de Goiás por Paulo César Castilho, o Imaginação 1985, justamente no ano de 1985, trazia essa abordagem, né, e foi um caminho de retomada para mim, enquanto leitor, já que essa dedicação enquanto pessoa da academia, licenciatura, os bacharelados, especializações, isso toma muito tempo da gente e acaba que a gente se afasta da leitura para entretenimento, muitas vezes que pode ser vista, né, tanto de livros, né, quanto também de outras possibilidades. É o caso aí dos quadrinhos, mas essa retomada, esse reencontro com o quadrinho e fanzine me fez reaproximar dos quadrinhos e a utilização em sala de aula também, né, e passado já algum tempo, depois já tentando escrever, tentando produzir em termos acadêmicos, né, aí tem esse encontro com a Aspas, hoje com o membro da Aspas também, a possibilidade até de acesso. Nós temos aqui, tem facilitado muito esse meu trabalho enquanto utilização de quadrinhos, são o material produzido pela própria Aspas, por colegas nossos também, né, também aspianos, né, por exemplo, Tiago Modenese, tem esse material aqui de quadrinhos e educação, né, da Faculdade de Guararapes. Temos ainda a Marca de Fantasia, a editora Marca de Fantasia, com o Henrique Magalhães e muitas publicações a respeito, né? Mas a caminhada, enquanto professor que tenta articular, encontra muitas dificuldades, que eu não sei como é que vão ser as abordagens dadas hoje, o direcionamento pela Maiara, mas os caminhos das facilidades, essas facilidades, às vezes, de facilidade não tem nada, como, olha a questão aqui, das malfadadas adaptações, né, dos clássicos, né, que parece palavrão, quando você fala a palavra clássico, né, como aqui o Grande Sertão Vereda, quadrinização, né, um material que tinha uma crítica ferrenha por ser considerado uma literatura menor, sendo que nem literatura quadrinho enquanto essência. Muitas vezes até as pessoas mesmo das línguas, né, tem, quando foi comentada a questão de censura pela a colega, né, Natânia, eu enfrentei a censura, uma experiência desagradável, demais a conta de 6 meses trabalhando no colégio, foi militarizado no estado de Goiás, há coisa de 5 anos, era uma prática já constante, já nos últimos 12, 15 anos, e colégios se rebelavam em greves, eles eram militarizados, né, e isso para a cidade era uma loucura, ninguém enxergava a violência que era, e eu tive essa experiência e já estava utilizando quadrinhos, e esse aqui, Ditadura no Ar, e esse outro aqui, o ato 5, foram proibidos de serem trabalhados nessa escola, colégio militar, que tinha que passar pela chancela. E o maluco, a pessoa que era responsável pela parte pedagógica dos militares, era um cabo que não sabe nem por onde passou a licenciatura, sabe nem por onde passou, né? E a gente sofreu essa censura, e como acontece a censura também, desses clássicos da literatura, como é o caso aqui, né, inclusive esses dois, se não me engano, foram editados pelo Rodrigo Rosa, que hoje está na editora Figura, trabalha quadrinhos também, e que deu uma dignidade nas adaptações literárias dos quadrinhos, né, e que antes nós não tínhamos. Eu não quero dar razão, não, mas a boa parte, se não a maioria mesmo das nossas adaptações dos clássicos, ou não tão clássicos assim, para os quadrinhos, né, elas eram realmente truncadas, e isso caiu no que fomos olhar pelo lado do consumo capitalista, que Humberto Eco comenta de conceito fetiche, que acaba que cai no comum da fala das pessoas, enquanto algo menor a leitura de quadrinhos, quanto mais a utilização em sala de aula. E em sala de aula a gente tem enfrentado várias dificuldades, que eu repito, eu não sei se a Maiara vai dar esse direcionamento, porque nós dependemos muitas vezes da escola ter esse recurso físico, ter o recurso financeiro para adquirir esse quadrinho,
fazer alguns tipos de convênios, direto eu tenho a oportunidade de ir em eventos, se utilizar um ou outro, a gente tem aqui, né? E ter a biblioteca na escola, ter uma gibiteca na escola, iniciar uma fanzinoteca, nós já tentamos, esbarramos em problemas físicos de escolas que custam ter biblioteca, quando tem biblioteca ela é apenas um depósito de livros, quando muitas vezes essa pessoa que vamos chamar aqui de bibliotecário não tem formação para isso, as próprias secretarias municipais e estaduais não se preocupam, no geral, né, a gente tem observado leituras em eventos e vê que eu não me recordo aqui agora, deve existir literatura que fala alguma coisa de alguma iniciativa de treinamento por parte de alguma secretaria, não duvido, mas muitas vezes quando surge, internamente nas unidades escolares, né? E é onde esses bibliotecários não têm formação para isso, se a escola funciona em 2, 3 horários, são 3 bibliotecários diferentes, eles estão nessas bibliotecas para tampar buraco, questões de arranjo político, de emprego, pessoas, muitas vezes, nem licenciados não são, cargo político mesmo, pessoas que não zelam do patrimônio, né, quando muitas vezes também são da área da educação, que é outro problema sério, deveriam estar nas suas casas tratando seus problemas de saúde, não, são colocados nas bibliotecas, isso acontece muito em Goiás, não sei o resto do Brasil, mas aqui no Rio também são colocadas para tomar conta das bibliotecas, sem que deveriam estar cuidando dos seus problemas físicos, psicológicos, sei lá, psiquiátricos, não, são colocados nas bibliotecas, né, e são, com raríssimos casos de bibliotecários, entre aspas, que têm, assim, uma motivação para poder ter alguma atividade envolvendo com isso, mas nós já tivemos o dissabor, a coisa de 5 anos atrás, de gastar quase R$900 comprando gibis para iniciar uma gibiteca numa escola pública, onde trabalho, né? E 2 anos e meio depois, sobraram 2 exemplares apenas, que o material foi, para não ficar usando palavras rebuscadas, foi roubado. Né? É falta de jeito. Então, quando acontece, nós utilizamos, às vezes, o próprio bolso, no meu caso, dessas coleções baratinhas aqui, às vezes eu compro junto ao José Salles, da editora Júpiter 2, ou que é algo importante também, que não sei como é que é a realidade do Marcelo, né, que é incluir, né, no PPP da escola, no projeto político-pedagógico, esses projetos envolvendo a questão do trabalho com fanzines, com quadrinhos, se ele vai ser produzido, precisa de material para produzir, ou se ele vai ser utilizado. Não usar a palavra consumido, não. Vem essa questão que eu falei lá atrás do conceito fetiche, de cair enquanto algo que meramente efêmero, superficial, e não vou dizer que não seja, muitas vezes, para entretenimento, como eu falei agora mesmo, mas merece o seu respeito enquanto utilização. E a gente coloca no PPP para que a escola, então, possa comprar esse material, né? Ou então para que você tenha no PPP da escola, constando que tem um projeto, vai pedir dinheiro para os alunos comprarem esses quadrinhos que custam R$5 já com o envio dos correios por unidade, para você não ter problemas depois com famílias aparecendo, e isso com direito a conselho tutelar, com direito a televisão, jornal, denúncia, escândalo. É interessante ter esses projetos, é um aprendizado já meu, em relação à produção, ou elaboração, né, de fanzines ou utilização de fanzines já impressos, ou, em raros casos, meu pessoal, de elaboração de algum tipo de quadrinho. Isso conste no PPP para ter um protocolo de segurança pessoal. Mas a vontade de utilizar quadrinhos tem aqui de tudo. Aqui, ó. Desde um texto pode ser utilizado aqui, ó, geografia do ensino médio, por exemplo, enquanto conteúdo para se estudar a formação territorial, cultural, de um território norte-americano. Tem aqui, ó, uma história em Sarajevo, né, muito interessante também. Né? Leões de Bagdá, está aqui. Trabalhar a geopolítica aqui, ó, em Surfista Prateado, Leões de Bagdá também. E são muitas outras possibilidades que nós vemos. É uma experiência que a gente esbarra nas dificuldades, a exigência de você ter esse projeto e dar até um nome legal para ele, que é interessante ter um nome, ter como se fosse uma marca mesmo, né? O projeto de fanzinas, colocando os fanzinaços no estado e fanzinação no município. De quadrinhos, nós temos, por enquanto, um projeto chamado Gibiteca Viva. É um nome provisório para achar alguma coisa mais interessante. E para até se proteger, que a escola seja reconhecida, e um detalhe, se você, professor, tem, enquanto automotivação também, proatividade, tem vontade de utilizar esses fanzines enquanto objeto
dentro da escola, esses protocolos da inclusão do PPP é fundamental para se proteger em vários aspectos, e se você tem a pretensão de, inclusive, participar de algum concurso, vamos chamar de concurso, mas que em escala regional, local, nacional, que envolva projetos educacionais, se o seu projeto não constar no PPP da escola, eles nem aceitam. Então, é algo que tem que constar, sim, né? A experiência que nós já tivemos, desde as gratificantes, e essas a censura em um colégio militar, e a censura está entre colegas, de língua portuguesa, que estava tudo fechado para trabalhar essa linha, no caso específico era esse aqui, ó, e depois, sem muito explicar, cancelaram porque o professor geógrafo quis entrar e trabalhar de uma forma inter ou até transdisciplinar, não me explicaram nada e cortaram. Então a gente sente isso, existe a questão de áreas, o pessoal às vezes não se sente confortável. O que esse geógrafo está fazendo com quadrinho? O que esse geógrafo vem me chamar, eu que sou professor ou professor de artes, para fazer uma parceria comigo? Quem que esse cara é? O que ele conhece? Eu sou formado em língua portuguesa e não sei o quê, eu sou formado em artes e tal. Então existe muito essa questão, nem sei se é corporativismo não, mas eu entendo também, de uma forma desarmada, enquanto um desconhecimento. Eu acredito muito, tanto no uso de fanzines como quadrinhos em educação, num tripé, para fechar a minha fala, que é o quê? A aproximação dessas pessoas, que às vezes você acha que tem uma mensagem clara e não tem, você não pode falar nada que talvez você se comunique mal, você não consegue vender esse produto para o seu colega professor, para a sua colega, o seu colega coordenador pedagógico. Então você tem que perguntar para você mesmo se você se comunica bem, inclusive se o seu projeto está no PPP de novo. Então, é uma forma de você comunicar e gritar, olha, tem um projeto, ele existe, ele tem uma construção de texto, vamos chamar de acadêmica, está no PPP usando uma linguagem técnica, né? Eu sou um pesquisador, por exemplo, do caso da Aspas, o Anzini, que está sendo formado para fanzines, né? E olha a minha biblioteca, olha o que eu já publiquei, não estou dando carteirada, você tem que tomar cuidado com isso também, para parecer que você está dando uma carteirada, para dizer, olha com quem, isso é muito comum na cultura brasileira, olha com quem que você está falando, não é por aí. Então, primeiro, a aproximação. Segundo, eu acredito no diálogo, abertura do diálogo, e por fim, se esse diálogo aconteceu, né, o acolhimento, o possível acolhimento de ideias. Aí você vai ter a noção se você se comunica bem em propor um projeto utilizando quadrinhos na escola, ou se você vai ser um cavaleiro solitário mesmo, que acontece muito, mas a maioria das vezes a gente se comunica mal, os colegas não conhecem aquilo, ao desconhecimento é uma reação, muitas vezes, da parte dessas pessoas, de elas serem refratárias a essa proposta, cabe a gente trabalhar nossa comunicação. Repetindo o tripé, aproximação, diálogo e possível acolhimento. É interessante... Deixa eu só fazer um gancho para o Marcelo falar também, tadinho. Mas o gancho para eu falar é mais importante nesse momento. Tá. Você sabe que foi falado uma coisa específica da minha área de atuação, né? Então, calma, Valéria. Eu trago boas notícias. Mas foi da minha também. Trago boas notícias, trago boas novas. Eu acho que o Carlos, ele levantou uma série de questões que a gente pode, cada um, depois contribuir. Mas vamos deixar primeiro o Marcelo falar agora e depois a gente coloca a coisa para render, tá? Pode ser? Senhora! Você vai falar, eu vou te apoiar. Porque o Carlos trouxe algumas questões relativas às coisas da interdisciplinaridade ou até mesmo da resistência de colegas de outras áreas e de outros profissionais dentro da escola ou fora da escola também em admitir que os quadrinhos são úteis para a educação. Marcelo, você já chegou a passar por alguma questão assim na sua experiência? Particularmente não, tá? Desde a minha da licenciatura, eu tinha que preparar um projeto para levar para a sala de aula, e o meu projeto foi justamente levar quadrinhos, né, na escola em que eu fazia o estágio. Isso daí redundou no meu primeiro artigo para as primeiras jornadas, então eu acho que foi bem sucedido, inclusive, e tal. Acho que foi uma coisa bacana, a parceria que eu tive com a professora, com quem eu estava, né, fazendo estágio, na escola, não tive problema nenhum. E era um quadrinho complicado, até por causa de algumas cenas que apareciam, né, porque era Hans Staden, então tem cenas de índio pelado lá no meio e tal, mas, assim, teve todo um cuidado para trabalhar com os alunos, que era 7º ano na época. Então, foi tranquilo até trabalhar com eles. Eles entenderam melhor a
a proposta, o assunto que está sendo trabalhado, né? E depois, quando eu fui agora para Peruíbe, que é onde eu dou aula, né, no litoral de São Paulo, eu cheguei, desde o meu primeiro dia de aula, eu tento trabalhar com quadrinhos de alguma forma, né, como fonte histórica ou como, sei lá, para ilustrar um determinado período histórico que eu estou trabalhando. Eu trago um quadrinho, sei lá, estou falando de Idade Média, eu mostro, sei lá, Príncipe Valente, estou falando da Roma Antiga, eu levo Asterix, eu estou falando sobre Palestina, eu levo Joe Sacco, e por aí vai, né, sempre tento trazer algum quadrinho para mostrar alguma coisa. E o quadrinho também como fonte histórica, né, Natânia, que a Natânia deve, né, entender melhor disso até do que eu. Então, ele especificamente naquele período, então eu estou falando dos quadrinhos que surgiram na época da Segunda Guerra Mundial, então eu apresento algumas imagens dos quadrinhos que surgiram, né, no esforço de guerra. Então, é uma questão bem de fonte histórica, né, não só, sei lá, o Capitão América dando um soco no Hitler na número 1 dele, né. E eu cheguei a fazer uma oficina com meus alunos, fazem 2 anos, e a gente conseguiu trabalhar legal, assim, que eram turmas de 6º e 7º ano, era uma turma mista, e aí eu tive todo o apoio do coordenador, da direção da escola, para fazer o trabalho, né, dos outros colegas, a gente dividia os horários, né, e como era um projeto, a gente redividiu os nossos horários, então eu não tive grandes problemas nesse sentido, não precisei censurar trabalho nenhum, né, teve aluno, por exemplo, com, sei lá, bandido atirando no outro, mas não teve censura, não teve nada disso. Infelizmente, a gente não conseguiu imprimir isso daí, depois montar um livrinho, montar um fanzine, por exemplo, com esse material deles, mas eu tenho tudo isso daí guardado, eu gostaria de um dia publicar isso daí, era a nossa promessa, mas infelizmente a gente não conseguiu, por conta, inclusive, que é uma escola muito pobre, é muito difícil a gente fazer isso daí, mas animou, assim, os alunos, né, eles se envolveram no projeto, gostaram do projeto, e, assim, passando a pandemia, a gente voltando ao normal, vamos dizer assim, a ideia é a gente fazer de novo um projeto parecido com esse. Então, mas todos esses problemas que o Carlos levantou sobre biblioteca, gibiteca, fanzinoteca, a gente tem esses problemas. Todos os quadrinhos que eu tenho lá na escola, eu que levo, eu que mostro para os alunos, seja para eles fruírem, seja para eles conhecerem, né? Já tive quadrinho meu que foi riscado, estragado, por causa que o aluno pegou, aí, sei lá, a caneta por cima, tipo, mano, não faz isso, sabe? Enfim, mas a maior parte dos quadrinhos que tem na escola fui eu que levei como doação, olha, tá aqui para vocês ficarem lendo, que eles gostam disso, né? Chegar na hora do intervalo, acabou uma lição, aí eles pegam para ler. Então, eu já passei por isso, né? E aí acho que agora a Valéria pode explicar melhor pra gente essa questão dos bibliotecários, das bibliotecas nas escolas, porque é uma coisa também que pega para mim, assim como o Carlos levantou, a gente não tem biblioteca estruturada nas escolas em que eu trabalhei, então como que a gente pode resolver isso daí? Ah, pode, tem jeito. E aí, Valéria, o que você, enquanto profissional da biblioteca, tem a nos dizer sobre esse detalhe? Então, olha, eu não gosto de carteirar, mas eu vou precisar para ter a substância aqui que vocês precisam ter nesse momento. Eu, além de bibliotecária, sou professora hoje de biblioteconomia e documentação e também fiquei mais de 20 anos vinculada à associação, conselho, conselheira, tal. Então, de profissão, realmente eu entendo. Aí chega na escola, na estrutura das escolas do Brasil inteiro, não é só da sua região, não, Carlos. Não se sinta prejudicado na sua região, é no mundo, talvez. Aí você tem um consultório dentário dentro da escola, vai um dentista. Ninguém imaginaria pegar um professor e dar um treinamento de uma semana e colocar lá para fazer atendimento dentário. A biblioteca é um departamento específico e tem um profissional especializado, que é um bacharel, que passa muitos anos estudando, e ele não é só para fazer a curadoria de livros, não é só para cuidar para não estragar, embora seja uma preocupação. Ele vai fazer o fluxo informacional dentro da escola com esses materiais, com outros materiais, e vai trazer uma base leitora para a comunidade todinha, para a comunidade escolar, inclusive para os quadros dos outros especialistas, para os quadros docentes,
para os quadros associados, quadros administrativos, a gente trabalha com fluxo de informação. Então, nós não somos profissionais que se formem com um treinamento. Nós temos registro, como os advogados têm, como os geógrafos têm, nós temos conselho. Então, o que aconteceu? Há 10 anos atrás, foi promulgada a lei 12.244, que ela diz que em 10 anos, toda a escola brasileira teria uma biblioteca dentro. Pela lei nossa profissional dos anos 60, tem biblioteca? Só tem se tiver o bibliotecário dentro, senão é sala de leitura. Então, quando fala-se da 12.244, você fala que tem que ter uma biblioteca com um bibliotecário dentro. É isso que é a biblioteca. Na verdade, com a digitalização, com a convergência das mídias para os suportes digitais, a gente nem fala mais nesse ambiente biblioteca quase. A gente fala num acervo que pode ser de caráter misto, com livros físicos, obras físicas e obras digitais, e uma pessoa que vai cuidar dos fluxos dessa informação, da legitimidade também, do uso também, da finalidade também, que é o profissional bibliotecário. E aí a gente vê que lei no Brasil, as leis do Brasil são ótimas, elas não são obedecidas. E o professor é uma espécie em extinção, inclusive o IBAMA tinha que classificar aqui na nossa biologia o professor como uma espécie em extinção. Porque o que é o professor? É uma pessoa que você pode sobrecarregar lá, mandar fazer o que os pais não fazem, o que a comunidade não faz, ele também é um bode expiatório muito eficiente, tudo é culpa do professor, e aí quando o professor fica doente, adoece, em vez de você melhorar a condição de trabalho do professor, você joga ele na biblioteca, que é um nosocômio, e manda ele não fazer nada lá, que é um setor especializado, fique lá e não faça nada, então desliga um serviço especializado. E isso tem um teórico chamado Ranganathan, que falava isso nos anos 50, que as bibliotecas do mundo eram, na verdade, nosocômios e também depósito de apaniguados de diferentes pessoas, que eu tenho um apaniguado, eu tenho que sustentar, vamos botar lá na biblioteca, que ele fica lá sem fazer nada. E é excelente para as grandes dominações aí do mundo, ideológicas, políticas, que as pessoas continuem pensando que biblioteca é lugar de carrego de aluno, nosocômio do professor, depósito de livro. É muito bom para quem quer dominar e fazer as pessoas de palhaço. E outra coisa, quadrinhos. A gente tem o PNBE, que durante toda a sua atuação não teve um PNBE que não teve quadrinhos, muitos quadrinhos. Eles foram mandados para as escolas, grandes acervos de quadrinhos, muitos exemplares. E aí, o que acontece? Chega lá, não tem uma gestão desse material, e aí esse material ou se perde, comido pelas traças, ou é contaminado porque foi colocado num lugar inadequado, tem que ser jogado fora, sem ser lido. Porque o livro, ele é só livro se ele é lido. Se ele não é lido, ele é alimento para bibliófagos. E aí, não tem o profissional, não tem o serviço especializado, não tem. E aí, quando ele aparece, como ele não é de ninguém, ele não é um patrimônio coletivizado, não tem uma higiene de uso, as pessoas acham que elas podem levar para suas casas, aonde até eles vão durar um pouco mais do que naquela situação que eles se encontram no ambiente escolar. E outra coisa, essa falta de higiene do papel, ela tem outras referências, porque quando o quadrinho ele não é considerado uma obra, ele é considerado um negocinho lá, um passatempo, é lícito que ele seja rabiscado, é lícito que ele seja levado ao sanitário. Então, são problemas de analfabetismo funcional, deseducação, falta da presença do profissional bibliotecário e, sobretudo, analfabetismo dos dirigentes educacionais, que não sabem o que é um quadrinho, nunca leram um quadrinho, não sabem o que é, porque não leram, quem não lê não entende de leitura, e acontecem esses incidentes, eles são reforçados, inclusive as ações de censura. É literatura porque é
censurável. Se não fosse literatura, não precisava censurar. Então, vai funcionar para os dois lados. Se está sendo censurado, é literatura. Se não é literatura, não precisa censurar. Não é literatura. Então, você censurou, é literatura. Não precisa nem ir para as muitas e muitas teses acadêmicas do mundo, do Brasil e tal, que dizem que quadrinho é literatura e fonte de informação histórica, científica, social, etc. Então, olha só, uma coisa que a Valéria falou e que eu acho que é muito importante, uma dificuldade para quem trabalha com quadrinhos no ensino médio, nas escolas, é justamente a falta de conhecimento do que são quadrinhos. Tá? Uhum. Então, você tem, às vezes, na biblioteca escolar, os quadrinhos ou mal localizados, ou mal referenciados, e muitas vezes também mal utilizados. Eu acho que é muito mais fácil utilizar o quadrinho no ensino fundamental, que não haja problemas, do que no ensino médio. Até porque existe aquele preconceito de que quadrinhos são para crianças. E que aluno do ensino médio está se preparando para fazer um Enem, né, preparando para a vida acadêmica, ele não deve perder o tempo dele. Aí é até usado esse termo, perder o tempo com quadrinhos. Né? E o que é um preconceito que é reproduzido até pelos próprios professores. Até o 9º ano, você usa quadrinhos com tranquilidade. Quando você chega no ensino médio, é mais difícil de você utilizar. E a própria biblioteca, ela dificulta para você. Ela não sabe separar títulos. E daí vem os problemas que a gente vê aparecendo no jornal, de quadrinhos que são de uma faixa etária mais avançada, estão sendo utilizados ou estão localizados na biblioteca escolar, junto com quadrinhos adequados para uma faixa etária até os 12 anos, vamos colocar a idade de 12 anos aí. Aí vem toda aquela confusão dos grupos conservadores que adoram reclamar de um palavrão, como se vocês não falassem, né? Adoram reclamar de uma cena de nudez, como se nunca tivessem visto alguém nu. Mas então, aí você acaba tendo esses problemas. Isso é muito mais acentuado no ensino médio. A resistência é muito maior. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, normalmente, as questões que apresentam maior dificuldade para um aluno do ensino médio são aquelas que apresentam leitura de imagem. Isso é verdade. A Natânia falou que geralmente fala-se que está se perdendo tempo, então eu estou perdendo o tempo dos meus alunos em dobro, porque eu não apenas procuro inserir o quadrinho na minha prática, como eu também tenho alunos que estão pesquisando sobre quadrinhos no ensino médio. E é uma coisa muito bonitinha, porque eu não me lembro de ter tido esse tipo de oportunidade quando eu fui aluna do ensino médio. Então, é um horizonte que se abre, né? O Carlos também comentou que tinha aluno fazendo pesquisa, eu acho isso muito legal. Uma perspectiva que muitas das escolas, e às vezes muitos dos docentes, sem ter esse amparo para desenvolver uma prática com a pesquisa aliada, acabam não fazendo. Mas eu também tenho uma experiência feliz com a biblioteca da minha escola. Eu tenho ciência que eu trabalho num lugar que é exceção em diversos aspectos, né? Porque nós temos um bibliotecário. Olha. Mas é porque é um instituto federal. E no Instituto Federal você tem que ter um bibliotecário concursado. E a gente está construindo uma biblioteca. O bibliotecário da minha escola me convidou para a gente construir uma gibiteca, aliás. E aí, a gente começou esse trabalho, a gente estava até vendo questão de títulos e tudo mais, os alunos se empolgaram, e nós chegamos a fazer, inclusive, também um trabalho, mesmo que online, porque foi um projeto que a gente teve que começar online, que começamos esse ano, essa movimentação. A gente conseguiu verba, a gente conseguiu tudo muito bonitinho, ele está com uma preocupação da gente catalogar justamente para não perder. Então, existe uma luz no fim do túnel. Né? Existe uma perspectiva de, mesmo a gente tendo toda essa questão de é difícil e tal, às vezes a gente tem algum caso positivo, e eu espero que a minha experiência continue sendo positiva, né, daqui para frente. Mas o Carlos também comentou a respeito dos professores de português, né, de línguas, e uma coisa que eu observo muito, principalmente no ensino médio, é porque até o 9º ano, se eu não me engano, os alunos não têm aula de literatura.
A literatura, ela começa a ser uma disciplina isolada ou integrada a emendas de português a partir do primeiro ano, né? E então, a gente já tem toda essa discussão, quadrinho é literatura, não é? Blá, blá, blá. Você, enfim, vai ter que ler os clássicos, enfim, são várias questões que estão aí nesse bolo. E aí, uma coisa que eu vejo nos colegas literatos é que nós temos, né, igual o Humberto Eco, que já foi aqui mencionado antes, temos apocalípticos integrados, temos na literatura o pessoal que é apocalíptico, que é só belo letrista, que o negócio é o cânone, tem que ler Machado de Assis no original, e tem os integrados, um pouco mais pro lado dos estudos culturais, né? Olha lá, o Carlos está segurando a Bíblia, esse livro para mim é a Bíblia, sabe? E aí, por exemplo, eu sou uma pessoa que estudei histórias em quadrinhos num programa de literatura, mas eu sei que não é todo programa de literatura que teria me aceitado, porque esse preconceito ainda existe nessa parte beletrista da academia, né? Agora, por outro lado, o programa em que eu estudei tem cada vez mais professores, né, que estão fazendo mestrado e doutorado estudando quadrinhos. Olha, isso é bem bacana, né? E são pessoas que provavelmente vão levar os quadrinhos também para a sua prática, assim que saírem dali. Um trabalho que eu fiz muito interessante, com essa questão do quadrinho, com a literatura e tudo mais, foi o seguinte. Assim, porque o que acontece com essa coisa da literatura no ensino médio? Como tem essa coisa do vestibular, né, os alunos ficam muito preocupados com o enredo, né? E aí eles partem do pressuposto que saber, conhecer, ler uma obra é saber o enredo. E aí, por exemplo, eu preciso muito fazer uma leitura aqui do Grande Sertão Veredas, então eu vou ler o quadrinho, teoricamente é mais fácil, que não sei o que, vou saber o enredo para fazer a prova. Só que assim, aí nesse ponto a gente ignora que o quadrinho ele tem uma construção estética formal e a literatura tem outra, né? Você conhecer uma obra, independente da forma de arte, da linguagem artística utilizada, é você também saber fazer essa leitura de imagem, que alguém que mencionou que falta muito no pessoal, né? É você saber, enfim, apreciar essas coisas. Eu acho que falta um pouco, né? E aí, tanto professores da área de linguagem quanto a gente tem procurado esse trabalho de tentar fomentar essa apreciação também. Porque os alunos, às vezes, ficam naquela coisa vidrados de tentar entender o enredo e não sei o que, e não tem tanto um vislumbre do aspecto artístico mesmo, uma leitura de imagem, um letramento imagético, que o quadrinho pode promover. Aí, enfim, eu falei assim, já que eu tenho que trabalhar com era Machado de Assis, eu não vou botar ninguém para ficar lendo a adaptação, não. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer a nossa adaptação do Machado de Assis para quadrinhos. E aí, seria um absurdo eu pegar e mandar eles adaptarem o livro inteiro, né? Então, eu pedi para cada grupo, eu deixei eles trabalharem em grupo, escolher um trecho, um capítulo da obra, que os capítulos do Dom Casmurro, da obra que a gente trabalhou, são curtinhos, né? E eles fazerem uma quadrinização. E os resultados ficaram muito legais. Teve gente que fez estilo mangá, teve gente que... Teve umas fotonovelas também, que era um grupo que não sabia desenhar, e aí eles decidiram fazer fotonovela usando as bonecas Monster High, para ser o Bentinho, a Capitu. Ai, que legal! E aí, deu bastante certo. Eles não ficaram nessa sinuca de bico, de para onde que corre, vai ler adaptação, não vou ler, não sei o que, e ficou uma coisa legal. Foi uma maneira, né, que eu entendo que quando a gente vai trabalhar, porque o quadrinho também pode ser visto como um gênero textual, né? Inclusive está nos PCNs do ensino médio, trabalhar histórias em quadrinho, dentro da parte de língua portuguesa. Pois é. Ao invés de ficar nessa coisa toda aí, foi legal, porque eles se apropriaram do gênero ao fazer essa adaptação. Então, enfim, são experiências bastante positivas, né? Mas eu tenho plena ciência de que são exceções, infelizmente. Você falou do pessoal do português, né, da língua portuguesa, e analisando a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum para o Fundamental, quadrinhos aparece como gênero textual no, sei lá, 6º, 7º ano. Então, eu trabalho muito com a minha colega de português, eu acabo falando de quadrinhos de um jeito ou outro, né, durante as minhas aulas,
quando eu fiz minha oficina lá com minhas turmas, a gente conversou bastante, porque ela também apresentou quadrinhos nas aulas dela de português. Então, aquela, né, questão que nem o Carlos colocou, de ter treta entre os colegas, pelo menos nesse sentido a gente não teve lá na minha escola, né? E na outra escola também as professoras de português que levam quadrinhos, a gente sempre acaba trocando alguma figurinha, assim, eu dou dica, podia apresentar o tal quadrinho, que não sei o que, tal. Então a gente tem essa intercâmbio, assim, de ideias entre os professores, né? Isso é uma coisa que eu sempre fiz, assim, com eles, eu sou o cara dos quadrinhos, então eu sempre apresento coisas para eles levarem para a sala depois. É interessante notar também que, quando o colega comenta a respeito da BNCC que agora está já na sua 5ª versão. Eu tive a oportunidade agora no mês de novembro, dezembro, nessa transição, fiquei com uma dedicação, nossa, intensa, para poder colaborar na Secretaria Municipal de Educação em Senador Canedo, onde eu sou professor de Geografia, justamente do documento, né, local para a organização dos conteúdos, né, a serem ministrados em Geografia. Foi uma experiência extremamente desafiadora, e lá tendo contato com essa proposta, né, da BNCC, a 5ª versão, e conhecer um outro documento, e saber que ele também está mais adiantado. Geralmente boa parte do Brasil teve dificuldades com relação à pandemia, que para a elaboração dos conteúdos a serem ensinados em acordo para se adequarem à nova BNCC, deveriam ter acontecido reuniões presenciais, mas cada município, dentro das suas dificuldades e suas facilidades, tentou fazer isso, até talvez de forma online, e quem é que conseguiu fazer alguma coisa é uma grande incógnita. Nós aqui acabou caindo no meu colo, né, mas onde eu quero chegar justamente sobre essa questão de como que os quadrinhos poderiam entrar nesse ensino. Nós temos lá no documento estadual, que é o DCGO ampliado, que recebe esse nome de documento curricular do Estado de Goiás, ampliado porque está alinhado com a proposta dessa 5ª versão da BNCC, e é onde acontecem os chamados, além da fruição, né, um R, fruição, que são conteúdos que eles estão presentes de uma forma intermitente, muitas vezes, né, de 6º, 7º, de 6º a 9º ano, né, de 7º a 9º, 8º e 9º, né, e você tem notado, né, que isso não acontecia, e a possibilidade dos chamados temas integradores dentro dessa fruição. Por exemplo, Geografia, e eu tive acesso ao documento que fala das outras áreas, né, dessas disciplinas pétreas, né, a língua portuguesa, né, no caso do ensino médio, nós temos as línguas estrangeiras, toda a problemática que está agora, inclusive, até para o espanhol também, né, que não está fácil. Se já não foi fácil, agora está muito menos fácil ainda, né, e a gente nota o quê? Que os quadrinhos, dentro dos temas integradores, mostram com a possibilidade, né, de articularem com projetos, né, e o cuidado desses projetos. Aí eu volto àquela questão dos protocolos de segurança, de você ter realmente um projeto escrito e reconhecido no PVP da escola, né, e ter um domínio, uma aproximação. Todos nós que temos interesse, acredito, de falar em educação e a utilização no ensino, e quando se fala nessa micro pesquisa, né, 70, vamos dar tamanho, micro, macro, meso, talvez seja até uma fala infeliz da minha parte, mas quando eu falo que é o estudante que vai fazer. Estudar parece uma coisa assim, de uma hierarquia, não sei nem se é saudável, mas quando falamos em pesquisa, e geralmente se lembra que ela só é possível geralmente da academia, no meio do ensino superior em diante, suas pós-graduações, mas ela acontece também nas escolas muitas vezes, né, e eu sinto uma necessidade imensa do professorado conhecer esses documentos estaduais e municipais que estão sendo feitos, deveriam ter sido levados para discussão coletiva para esses ajustes, em relação à 5ª versão da BNCC, e seus documentos em escala municipal e estadual não foram. Como eu disse, sei lá se houve alguma discussão online, né? No caso nosso, repito, foi feito aqui comigo, e vai ser depois colocado à prova em algum momento, 2021, 2022, e lá está a questão desses quadrinhos, e que muitas vezes os professores só pegam o documento pronto, e quando tem uma discussão em campo
do meio escolar, enquanto secretaria, parar para esses momentos coletivos da rede, ou por escola, esse documento vai depender muito, mas é muito mesmo, né, de que esses profissionais da língua portuguesa, principalmente, tenham essa mínima afinidade, às vezes, com a proposta, de entender, por mais que a pessoa, às vezes, não vou nem dizer ter preconceito, que eu repito que muitas vezes não tem preconceito, não tenha conhecimento. Falar em nós, por exemplo, é complicado, porque a gente não deixa de ser entusiasta, mas esses colegas, cada escola não vai ter um aspiano dentro da escola para poder mostrar a possibilidade. Nós não temos nem bibliotecário, quanto mais ter aspiano em escolas, né? Mas é urgente conhecer a BNCC. Você que está tendo a oportunidade agora de assistir esse programa, esse vídeo, olha, se você tem interesse em entender as possibilidades, né, de falar sobre quadrinhos na educação, fanzines na educação, é impossível você falar isso sem estudar, né, os clássicos bíblicos, né, tá o caso que eu mostrei agora mesmo, do Humberto Eco, esse material que eu citei da Marca de Fantasia, da própria Aspas, né, o pessoal lá da Faculdade de Guararapes, você tem que ter um domínio mínimo dessa BNCC da versão atual e entender o que é isso, o que são os sistemas integradores, que essa questão de temas transversais, só de interdisciplinaridade, isso não é nada que caiu de moda, mas é algo já superado. Estamos num nível hoje, nem da transdisciplinaridade, é da multidisciplinaridade e dessa possibilidade de sistemas integradores. Então, quem está falando em trabalhar quadrinhos de educação e não se aproxima de entender o que a BNCC fala disso em relação específica de cada área, assim como os temas integradores, onde geografia e artes, geografia portuguesa e artes, nós estamos falando que praticamente um ensino médio que não impede que o pessoal das exatas possam utilizar quadrinhos de forma alguma. As humanas têm uma possibilidade, muitas vezes, né, as ciências da natureza, de ter uma aproximação maior com a proposta dos quadrinhos, mas não é exclusividade, né, dessas áreas, né? Então, mas conhecer a BNCC, esse documento, o que são os temas integradores, né, para poder falar e agir, enquanto se preparar, né, nesse escopo para ganhar essa densidade, para se colocar a prática para a realidade de cada escola, que um projeto que eu utilizo de quadrinhos no matutino, no colégio estadual, ele tem que ser ajustado no vespertino, porque é outra realidade. Escolas que têm 3 turnos, a colega falou agora da Maiara que ela está num regime de exceção onde ela está, é um instituto federal, e realmente tem essa possibilidade, né, e a gente tem que se virar nos 30, onde nós estamos, mas ela enfrenta as suas dificuldades, nem todos nós temos nossas dificuldades e facilidades, mas algo agora comum para todos, é urgente, é o domínio mínimo da BNCC, e eu repito, o que são esses temas integradores e como articular esses quadrinhos entre áreas do conhecimento. Então, pessoal, agora para a gente finalizar, vamos fazer algumas recomendações de obras ou de quadrinhos que possam ajudar você que se interessa em trabalhar com quadrinhos no ensino médio. Eu imagino, né, que os colegas que têm a intenção de trabalhar quadrinhos, isso vai variar muito, né, nós estamos falando de uma rede pública, de uma rede particular. Mesmo dentro de uma rede particular, eu conheço a realidade de escolas particulares de regiões de periferia, por exemplo, em Goiânia, onde você vê que outro, ali até uma ousadia de ter escola particular funcionando nesses ambientes, eles têm as suas limitações. Quando você fala, por exemplo, utilização de um quadrinho, às vezes aqui, eu tenho um texto aqui, ó, uma sugestão, por exemplo, professor, eu falei agora mesmo, de trabalhar um tema igual a esse, né, sobre a formação eu estou falando em geografia, por exemplo, possibilidade de utilizar isso em sociologia, para ensino médio, né, a história, por exemplo, e é um quadrinho que custa em banca hoje, né, o quê? Está custando R$12. Então, mesmo uma escola particular de periferia, não, é complicado, né? Se você for falar numa escola pública, você vai ter que tentar, como eu disse, eu repito, como sugestão, aquele protocolo de segurança, tanto em relação a possíveis reações adversas da comunidade, eu falo pais, por exemplo, que já experimentei de tudo, já de pai chegando reclamando, e família, vamos chamar de responsáveis, né, de quadrinhos adotados, né, como, por exemplo, esse aqui, ó, o romance em quadrinhos aqui, né, e para trabalhar, eu tentei trabalhar, é um quadrinho barato, que eu acabei de falar agora, a dificuldade de valores, quando você inclui isso
numa lista de escola particular, você tem que ver seu perfil do seu estudante. Se você fala que é uma escola pública, você tem que colocar no PPP da escola. Tem esse projeto, inclusive, aquele diálogo que eu tive com você se comunicar melhor. Quando você coloca um projeto seu de quadrinhos que você vai utilizar, se ele tem um regime anual, se ele é um regime semestral, bimestral, se ele vai ser trabalhado de forma unificada por você, ou se vai ser de uma forma trans ou multidisciplinar, que isso esteja claro no PPP, para se proteger enquanto protocolo de ter problemas com alguém reclamando, e no Ministério Público, essa coisa toda reclamar, mas também no aspecto de você dialogar, você ser melhor no seu diálogo, mostrar para a escola o que você faz é sério. O que você faz, você não brinca. Você mostrar quem é você, com aquele cuidado para não estar dando uma carteirada, né, mas o seu projeto, comunicar para a diretora da escola, comunicar para as coordenadoras ou coordenadora que o que você faz é sério, existe pesquisa, existe fundamentação teórica. Olha aqui um exemplo de quadrinho simples, de baixo custo. Eu trabalhei em 8º ano, por exemplo, a questão se geopolítica do Brasil na América do Sul, se o Brasil é uma potência regional ou não. Pode ser adquirido junto à editora Júpiter 2. É um exemplo de geografia, mas tem tanta coisa aqui em cima mesmo que eu trouxe aqui. Eu acho que a realidade maior é essa. Olhe para o seu público e o que é possível fazer. Né, eu tenho, assim, algumas recomendações básicas, tá? Eu, quando comecei a trabalhar com quadrinhos, eu comecei a trabalhar com quadrinhos de educação, porque eu dava aula no ensino médio, ensino fundamental, ainda dou aula de educação básica. Aí eu comecei procurando material, o que é muito complicado, às vezes, porque as pessoas não sabem a quantidade de material disponível que tem. Tá? A própria Aspas, ela tem uma quantidade muito boa de material sobre quadrinhos, disponível gratuitamente para download, que poucas pessoas sabem que existe. A gente, por mais que divulgue, não atinge todo mundo. E há publicações. Cada ano você tem um número maior de publicações na área de quadrinhos, e uma boa parte dessas publicações são voltadas para a questão do ensino. E mesmo aquelas que não são voltadas para a questão do ensino, elas podem ser utilizadas na questão do ensino, né? Porque é material, é conhecimento, é bagagem para o professor poder produzir o seu próprio material. E aí, né, que eu separei algumas coisinhas para falar rapidinho, não está muito tempo, o Jean Danton, que é o nosso colega na Aspas, ele fez esse livrinho aqui pela marca de fantasia, que chama Ciências e Quadrinhos, barato, fininho, nossa, bem instrutivo, vale a pena para os professores, principalmente de ciências que querem trabalhar, tanto na fundamental quanto no médio. Você tem um clássico do Valdomiro Vergueiro, né, é um dos organizadores, que é Como Usar Quadrinhos na Sala de Aula, né, na educação básica. Esse livro aqui pode ser muito bem utilizado, inclusive no ensino superior também, que é um livro de geral, né, que é uma base. Mais um livrinho sobre ciências nos quadrinhos, que eu acho que eu já até citei no outro programa, mas vale a pena citar de novo, que é muito útil para o professor da área de ciências, que a gente tá aqui da geografia, da letras, da biblioteconomia, da história, mas não é só isso. Você pode usar quadrinhos em qualquer disciplina. Aí você falou o título do livro azul. Livro azul? Ciência em Quadrinhos. Autora, Márcia. Márcia Mendonça. Editora. Editora Coleção Teses. Tá? Aqui depois, aqui vai aparecer para vocês a capinha do livro aqui com a descrição dela, que a gente vai na edição fazer isso. Tem esse livrinho aqui também, que é muito bom, que foi organizado pelo Fábio da Silva Paiva, né, que é quadrinhos e educação em 5 pontos de vista. São 5 textos, 5 capítulos falando sobre como usar quadrinhos. Mais um do Valdomiro Vergueiro e do Paulo Ramos. Paulo Ramos tem uma produção muito boa também nessa área, que é quadrinhos e educação. Né? E, assim, você tem muito mais coisa. Poderia mostrar um monte, mas é só para dar um exemplo de como a gente tem um material muito rico, um material atualizado, que pode ser utilizado pelos professores que têm interesse em trabalhar com quadrinhos. Bom, tanto o Carlos como a Valéria trouxeram alguns quadrinhos, inclusive, né, como exemplos. Eu já citei na minha primeira fala também alguns quadrinhos, né, que daria para serem trabalhados em sala. E a Natânia trouxe livros teóricos. Então, acho que a recomendação que eu falo é que o professor que queira usar quadrinhos em sala de aula, ele tem que conhecer quadrinhos muito bem. Né, conhecer a linguagem dos quadrinhos, os vários gêneros que existem dentro dos quadrinhos. Se o quadrinho que ele gostaria de usar
tem alguma questão que pode ser polêmica, que algum aluno ou algum um responsável poderia ficar chateado, preocupado com alguma coisa que vai estar lá. Então é pensar direitinho qual o quadrinho que ele vai levar. Então, Turma da Mônica dá para levar? Bom, todo mundo conhece Turma da Mônica, tal, né? Mas às vezes alguma coisa que é falado lá no quadrinho da Turma da Mônica pode dar problema, vai saber. Não é porque é Turma da Mônica que não vai dar problema, né? Então é conhecer o quadrinho, é conhecer o gênero, é conseguir explicar para as crianças, né, para os adolescentes, enfim, para os alunos lá, os elementos dos quadrinhos. Então tem que conseguir explicar tudo isso daí para, né, conseguir fazer um trabalho legal, né? Seja para usar como fonte histórica, seja como sei lá, um adorno, seja para um start inicial, para comentar alguma coisa, e seja para fazer quadrinhos, né? Se você não souber da linguagem dos quadrinhos, você não vai conseguir trabalhar quadrinhos com o pessoal depois. Então... Não, muito bem. Preparar o terreno, né? Exato. Aí, só para fechar, a minha recomendação, eu vou falar em 3 frentes, né? A primeira delas é a seguinte. Assim como o Marcelo recomendou que os professores busquem entender o que é o quadrinho, para usar o quadrinho, eu também quero fazer um apelo. E a minha primeira recomendação vai ser esse apelo. Eu sei que eu fiquei muito na questão da língua materna, mas eu sou professora de língua inglesa também. E eu acho que os professores de língua estrangeira, gente, amigos de língua estrangeira, tipo, de inglês, espanhol, francês, chinês, né? Todas as línguas, usem quadrinhos. Eles são excelentes aliados para o ensino da língua estrangeira, para a prática de leitura em língua estrangeira, para a produção escrita em língua estrangeira. Dá para fazer uma série de exercícios usando histórias em quadrinhos, tá? Porque eu já fiz. Eu sei que dá. A minha amiga de espanhol lá do Instituto também usa muito a Mafalda nas aulas dela de espanhol. E assim, hoje em dia é muito mais fácil a gente achar os quadrinhos em língua estrangeira. Não é uma coisa que você tem que importar de outro país, que vai demorar para conseguir. Você baixa de graça na internet, tá? Então, esse é o meu apelo para os meus amigos da língua estrangeira. A segunda recomendação que eu tenho para fazer é a seguinte. Eu sei que muitas vezes a gente esbarra nessa questão financeira da construção de acervo da escola, ou do professor ter que tirar do próprio bolso, né, do material para trabalhar. Mas eu sou uma grande integrada entusiasta da internet. E eu acho que existem muitas boas produções sendo feitas por quadrinistas de todos os países que estão disponíveis gratuitamente. Então, por exemplo, eu acho que busquem procurar os quadrinistas que estão publicando na internet. Eu, pessoalmente, gosto muito dos quadrinhos da Dona Anésia, né? Todo mundo usou que o professor de português usa muito a Mafalda. Eu uso a Anésia, tá? E eles estão todos disponíveis de graça. Dá para fazer bastante coisa com eles, tá? Eu, inclusive, sempre boto na minha prova. Os meus alunos que não conheciam passaram a conhecer na marca. Eu gosto muito da Elo D'Angelo também. Ela ainda vai para essa questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, porque ela aborda temáticas que podem aparecer, por exemplo, na aula de história, na aula de sociologia, na aula de filosofia. E é tudo muito fofo também, é muito lindinho. Para o pessoal de língua estrangeira, procurem também a série Scribbles, que já tem até livro traduzido no Brasil. Procurem os quadrinhos dela no original. Enfim, tem muitas coisas legais que a gente pode usar. E a minha terceira recomendação é um livro teórico. E principalmente para os professores que trabalham com artes e linguagens, procurem o Teoria da Adaptação, da Linda Hutchman, que eu acho, assim como a gente tem que entender como se faz quadrinho, o que é quadrinho, quem acaba tendo essas intersecções, essas sinucas de bico teóricas, é importante a gente entender o que é uma adaptação, afinal. Esse livro que eu vou usar aqui na sala, né, a versão lá do Grande Sertão Veredas, do Dom Casmurro, do Alienista, o que afinal é isso e como que eu posso inserir isso? Talvez esse aporte teórico ajude a gente a ter uma prática mais consciente quando a gente for optar por usar essas adaptações nas nossas aulas. Acredito da possibilidade de ter essa ação. Eu particularmente quero agradecer o convite para poder estar aqui e conhecer. O primeiro contato que eu tenho com você, Maiara, com o colega Marcelo. É muito agradável poder ver
essa extensão do território brasileiro, da intenção de cada um de nós, até enquanto aspirantes, e o que nos trouxe a Aspas, seja enquanto entusiasta, uma pessoa que está se aproximando, eu vejo uma forma mais, uma distância, né? Tem gente muito com empolgação, entusiasmo muito grande, outros são mais comedidos, independente da motivação individual, mas a gente do Brasil todo mostrar que é possível essa utilização. A fala dos colegas é muito feliz, você abordou nesses 3 aspectos, o colega levantou essa questão que eu tinha citado também lá atrás, de buscar esse conhecimento, e tem as publicações aí, não é difícil encontrar, a própria Aspa tem seu material, e quando a Natânia comenta desse material que existe grátis, fácil, 0800 para ser acessado, essa utilização dessas plataformas digitais, mesmo que tenha essa questão jurídica, muitas plataformas que você citou, por exemplo, é domínio público, eu acredito, mas algumas não são, e esses porém de cada um ter esse seu cuidado, aí a importância de você poder se resguardar naqueles protocolos que eu falei, e resistir, e tentar falar uma linguagem clara para essa proposta enquanto escola, desde ser estudante, essa preparação, você se preparar primeiro, enquanto pessoa que quer utilizar esse instrumento, usando essa palavra do capitalismo também aí em sala de aula, ou essa possibilidade, esse potencial que são os quadrinhos, mas se prepare primeiro, olhe o perfil socioeconômico desse seu estudante, onde é que está, como é que você dialoga com a sua escola e com os seus colegas, tente se aproximar, faça um piloto, vá ganhando espaço, tente essa aproximação, esse diálogo, tente que as pessoas acolham a sua ideia, né? E um abraço a todos e sucesso. Fácil nunca foi, fácil não é e fácil nunca será, mas ficar parado olhando e sabendo que é possível é o pior dos caminhos, agir. Esse é o caminho, não existe outro. Um abraço. Depois disso, não tem muito o que falar, mas então eu agradeço estar aqui participando com vocês, e Valéria falou maravilhosamente da questão da biblioteca, que eu acho que é fundamental. Falar de escola e não falar de biblioteca não dá, né? Sendo, né, principalmente na educação básica. O Marcelo também foi muito feliz nas colocações dele, você, Maiara, assim, fechou muito bem. Então, só tenho a agradecer e esperar o próximo, né? Exato. Até o próximo. Gente, até a próxima, com muitas saudades, desejando muita saúde para vocês e um belo retorno à sociedade no ano de 2021. Se a prioridade for as nossas vidas, né, e não intrigas políticas, né, vacina para todos, muitas felicidades, paciência e amor, que não precisa de tanto contato físico nessa hora, e muita leitura, que leitura ela também supre a nossa alma. Alimenta. Pessoal, então vamos ficando por aqui hoje. Muito obrigada a todos por nos assistir e fiquem ligadinhos no nosso canal, se inscrevam, ativem as notificações para saber dos nossos próximos vídeos. Muito obrigada. Curta! E curta, exatamente. Compartilhe. Compartilhe e curta. Tchau, gente.